O que é o espírito da Babilônia? Quais as ações que esse movimento tem feito que prejudicam o cristianismo? Quais são as áreas afetadas pelo espírito da Babilônia? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Célio Augusto e seja bem-vindo ao nosso canal EBD Visual, um canal que tem como objetivo de oferecer subsídios para a aula da nossa escola dominical, também oferecendo subsídios através do PowerPoint. Você que tem um data show na sua igreja ou uma televisão que queira usar, vou deixar nas descrições também os slides no formato PowerPoint. São slides animados, está passando aí na tela. São slides onde você vai ministrar ali uma aula. Quem gosta de estar ministrando nesse formato, tenho certeza que será também de grande valia para a sua vida. E já quero fazer aquele convite de sempre, que você venha curtir o nosso canal, se inscrever, também estar compartilhando as nossas videoaulas. Não se esqueça também de clicar no sininho, aí onde, perto aí do compartilhar, porque quando você clica ali, todas as vezes que tiver aí um vídeo novo, o YouTube vai estar lembrando e também vai estar mostrando que esse vídeo tem um alcance melhor, por isso é que eu peço a sua curtida e também o seu compartilhamento. Muito bem, nós vamos iniciar mais um trimestre. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz sobre o panorama de todas as lições desse trimestre, onde eu falo sobre cada uma dessas lições rapidamente, somente um apanhado do que nós vamos estudar. Então, esse trimestre nós vamos estudar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo é Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E esse trimestre nós teremos aí como comentarista o pastor Douglas Batista, um homem que tem uma profundeza muito grande na questão teológica. Todas as lições que ele comentou aí foram lições também muito palpitantes. Ele teve uma lição tratando sobre aborto, sobre eutanásia, e algumas coisas ali que ele fala naquelas lições, nós vamos estar também, mais uma vez, falando, porque são temas atuais. E ele também escreve sobre a supremacia da Bíblia Sagrada. Também foi uma lição maravilhosa, onde nós estudamos aí sobre a Bíblia Sagrada. Então, será o nosso trimestre aí com esse tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Muito bem, a nossa lição de número 1, de início do trimestre, que será estudada pessoalmente no dia 2 de julho de 2023, se Deus permitir, tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Um tema aí, um título bastante forte mesmo. Muito bem, e o texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. A verdade prática diz dessa forma: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus.
Muito bem. Aqui é um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar. Vamos ver aí sobre o que é o espírito da Babilônia e sobre como nós podemos, inclusive, bater de frente com esse espírito, né, que tem aí já mostrado as suas garras de uma forma muito forte. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao 6, que fala ali sobre a grande prostituta, a Babilônia. Vamos então para a nossa aula e hoje nós estaremos tratando sobre este espírito da Babilônia. Preste atenção que não é a Babilônia, mas está falando sobre o espírito da Babilônia. Então, automaticamente você já vai detectar que nós não vamos estar aqui nos aprofundando sobre a Babilônia em si. E como disse o pastor Douglas, nós não estaremos falando aqui e levantando as suposições de quem será esta Babilônia que vai acontecer mais para frente. Ainda não está acontecendo, mas o espírito da Babilônia já está operando. Assim como nós não temos a presença do anticristo, mas nós temos a presença do espírito do anticristo já operando, como o apóstolo Paulo ele vai frisar claramente que o espírito dele já opera. E Paulo estava falando já para aquela época. Então, na escatologia, toda vez que se levanta alguém contra as coisas de Deus para estar tentando destruir tudo aquilo que Deus colocou, que Deus chamou, que Deus escolheu, e ele está sendo usado, essa pessoa, esse movimento, seja o que for, está sendo usado pelo espírito do anticristo. Não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo. Então nós vamos estudar sobre o espírito da Babilônia. O que é isso? O que vem a ser isso? Primeiro tópico, Babilônia e os seus significados. O pastor Douglas ele fala sobre que não vai tocar aqui, né, em assuntos sobre a Babilônia em si. Mas quando se fala em Babilônia, o que é isso? Então, muitos estudiosos, muitos comentaristas, escritores, eles dizem que a Babilônia em si, ela começou depois de Babel, ou Bavel. A palavra Babilônia vem justamente de Babel, ou Babel no nosso português. Então, a primeira Babilônia, ou seja, o primeiro império babilônico que existiu de 1800 a 1600 antes de Cristo, esse império teve uma grande importância, porque quem era o imperador, o principal imperador dessa primeira Babilônia, ele é chamado de Hammurabi, da onde vem muitas coisas, não só isso que eu vou falar, mas outras coisas também. Mas a primeira coisa que nós lembramos quando se fala Código de Hammurabi, está falando sobre um código que foi colocado para tentar fazer com que a sociedade daquela época vivesse em harmonia. E esse código mostrava claramente como que a sociedade poderia estar vivendo com algumas leis, com alguns códigos. E é da onde que vem a palavra olho por olho e dente por dente. Vem também do Código de Hammurabi, ou seja, no Código de Hammurabi tinha isso, essa palavra também entra nos preceitos da lei mosaica. Então esse foi o primeiro império. E o segundo império, todo mundo já sabe. O segundo, né, foi justamente na época do cativeiro, e o seu principal ator ali, né, a principal pessoa ali, Nabucodonosor, foi o maior imperador desse império,
o segundo império, o Império Babilônico. Então, a Babilônia em si, ela na Bíblia Sagrada, ela tem muita importância, ela aparece em muitas vezes e em ocasiões muito especiais. Então, nós observamos aí da onde vem essa palavra. Agora, por que em si que essa Babilônia ela se levanta lá no Apocalipse, mas essa Babilônia significa que novamente se levantará um tipo de um império, uma pessoa em si com muito poder, e a característica principal dessa Babilônia lá, que será uma pessoa em si, ela tem o poder de oferecer barganhas para os imperadores, os reis da época, né, que ainda vai acontecer, a ponto de se prostituir espiritualmente com essas pessoas na famosa troca de favores, né? E isso vai acontecer num futuro, quem sabe, um futuro muito próximo, né? Então, Babilônia e seus significados, demos aqui um apanhado sobre a Babilônia em si. Primeiro ponto, a grande prostituta. Sempre nós podemos observar que na Bíblia Sagrada, quando se fala em prostituição, muitas vezes na Bíblia não está dizendo prostituição apenas o caso de se deitar literalmente com uma mulher. Mas quando o povo de Israel, eles adoravam outros deuses, eles se prostituíam. Nós temos um texto na Bíblia Sagrada, eu vou deixar ele aqui, mas eu gostaria de ler com todos também, que é Juízes, capítulo 8, versículo 27. Vamos ler esse texto? Na história de Gideão, capítulo 8, versículo 27, diz assim: E fez Gideão um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então nós observamos aqui, dentre muitos textos na Bíblia Sagrada, um fato acontecido de um grande homem de Deus que se deixou levar-se pelos ídolos. E quando ele fez aquele ídolo, ele se prostituiu. E aqui essa prostituição é uma prostituição espiritual. Ou seja, quando se deixa Deus e começa a adorar outras imagens. Então, prostituição aqui não quer dizer literalmente se deitar com uma prostituta, mas é também deixar de seguir a Deus, deixar de crer em Deus, deixar de olhar para Deus para olhar para os deuses desse século. E essa Babilônia aqui, essa grande prostituta, ela terá esse poder, essa persuasão para levar as pessoas a adorar outros deuses. Então, nós observamos aqui que a desobediência sempre ela é caracterizada como prostituição na Bíblia Sagrada. Então é isso que o pastor Douglas ele fala aqui, que essa Babilônia ela é retratada em Apocalipse, tem também esse poder de seduzir, como pela idolatria, pelo paganismo e pela oposição à fé cristã. Segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. Ela estava sentada aqui, ela estava montada em cima de uma besta escarlata, uma besta vermelha, né? E aqui o escarlate aqui também quer dizer luxúria. Nós já estamos aqui adiantando alguma coisa, vai falar um pouco mais à frente sobre a questão das áreas aonde ela vai, onde esse espírito
da Babilônia afeta é justamente também na área econômica, ou seja, através de quê? Da luxúria. Então, escarlate aqui significa luxúria, né? Diz que essa Babilônia aqui, essa mulher, ela está adornada, e assim como as prostitutas no Antigo Testamento se adornavam do mesmo jeito, da mesma maneira, isso para chamar atenção e para sedução. Então as prostitutas se adornavam dessa forma para sedução. E uma coisa que chama atenção aqui, esse vermelho também, lá na frente vai explicar, o texto que nós lemos vai dizer que o sangue dos justos que estão morrendo na grande tribulação também tem a ver com este vermelho que tanto a Babilônia e tanto a besta, elas também têm essa cor de vermelho. Então também está simbolizando aqui o sangue que será derramado na grande tribulação, nesse período, né, em que essa besta e que essa Babilônia irá se levantar. Terceiro ponto, mistério. A grande Babilônia. As Babilônias citadas no Antigo Testamento tiveram as suas características, como expliquei agora mesmo. Mas essa aqui, ela é conhecida como mãe das prostituições e abominações da terra. Essa será a marca dela. Não vai haver nunca um ser tão degradante espiritualmente como essa prostituta que vai falar aqui, como essa Babilônia vai se levantar. Então, nós observamos aqui que ela ganhará de tudo o que se diz de coisas ruins relativos à prostituição. Ela será a mãe de todas as prostituições, a mãe das prostituições. Muito forte isso. Segundo tópico, o espírito da Babilônia. Então, aqui nós observamos quais as áreas em que esse espírito afetará. Quais as áreas que vão ser tocadas, né? Vão ser ali trabalhadas por este espírito. Então, o primeiro ponto, e é a primeira área também, vai ser no sistema religioso. E aqui, voltando sobre a questão das prostituições no Antigo Testamento, a prostituição espiritual, nós observamos que isso vai acontecer e, infelizmente, como está sendo dito aqui, que esse espírito ele já está operando nos dias atuais. Infelizmente, nós temos que falar isso, mas inclusive no meio do povo de Deus, das igrejas ditas evangélicas, muitas igrejas, esse espírito já está operando, inclusive nessas igrejas, infelizmente. Igrejas com luxúria, igrejas com um aparato, como se fosse um império, infelizmente. Igrejas com um potencial econômico tão grande e muitas vezes pessoas ali dentro dessa igreja passando fome. Então, quando uma igreja ela se torna amante do dinheiro, amante dos deleites e amante do mundo, é uma clara demonstração que ela está se prostituindo espiritualmente. É muito difícil falar isso, é muito difícil, mas nós não estamos falando aqui para as igrejas de fora, nós estamos falando para as igrejas de dentro. Por isso fica uma orientação, fica também um clamor que nós devemos estar levantando para que a igreja do Senhor, que a Assembleia de Deus em si, não perca a sua identidade de uma igreja santa, uma igreja
irrepreensível, mas que todos nós que somos igreja venhamos estar com a nossa vida em sintonia com o trono da graça para não nos prostituirmos espiritualmente. Cuidado com o ecumenismo, cuidado. Muita gente usa o texto lá de Jesus Cristo quando ele diz: e serão um só pastor, ainda tenho muitas ovelhas que não pertencem a esse rebanho. Usa aquilo ali como ecumenismo. Aquele texto não está falando de ecumenismo. Ali está falando de, no dia do arrebatamento, no dia em que Jesus buscar a sua igreja, essa será somente uma igreja. Mas temos as nossas diferenças, essas diferenças nunca vão acabar enquanto Jesus não voltar. Por isso, cuidado com o ecumenismo. O ecumenismo, muitas vezes, ele é também uma prostituição espiritual. Cuidado com o relativismo. O relativismo também é prostituição espiritual. O que é isso? É porque hoje, infelizmente, antigamente você falava é pecado. Hoje, quando você fala isso é pecado, a pessoa diz: você acha que é pecado. Eu acho que isso não é pecado. Isso se chama relativismo. Bom, temos que ver por esse lado. Será que é pecado mesmo? Será que não quis dizer isso? E daqui a pouco estão afagando o pecado. O relativismo faz isso. O humanismo, que nós vamos estudar nas lições que virão, quando o homem está centrado no trono, isso também é prostituição espiritual. E por último, o sincretismo religioso, isso também é prostituição. O que é o sincretismo? Nós vamos ver também nas lições que virão. O sincretismo é esse abraço de todas as religiões. Jesus está lá no espiritismo, mas ele está aqui na igreja evangélica. Jesus está lá na igreja tal, mas ele está aqui também. Jesus está em todas as religiões. Nós podemos ver Jesus em todas as religiões. Isso é um engano. Cuidado com o sincretismo. Cuidado com esse abraço de todas as religiões e de todos também os preceitos que se prega nessas religiões. Se fere a palavra de Deus, não deve ser aceito. Não deve ser aceito. Cuidado com o sincretismo. Então, tudo isso serão e já está sendo atingido nessa área, ou seja, na área religiosa. Outra área, que é o segundo ponto, é no sistema político e cultural. E isso já está acontecendo, a política em si já está trabalhando para ir contra a palavra de Deus. Muitas leis já foram aprovadas. Alguns anos atrás a gente falava assim: algumas leis estão para ser aprovadas. Hoje, em 2023, em junho de 2023, a gente já pode dizer: muitas leis já foram aprovadas que ferem, que chocam com a palavra de Deus. Então, no sistema político, estão lutando, estão ali, por isso nós temos que orar pela nossa bancada evangélica para que eles não venham também se prostituir espiritualmente. E no sistema político e no sistema cultural. E isso aqui é chover no molhado. A cultura em si que querem impor é uma cultura totalmente depravada, mostrando que é certo. Alguns dias atrás, vou até colocar aqui, né? Uma foto de uma pessoa, de um homem deitado, e as crianças ali tocando este homem e dizendo que isso é cultura. Então, na realidade, estão mudando o tipo de cultura, uma cultura depravada, estão querendo mostrar que é uma cultura boa, uma cultura que deve inclusive ser ensinada para as nossas crianças. Terceiro ponto, outra área que está sendo atingida também, está sendo dominado pelo espírito da Babilônia, é no sistema econômico. Então, e a gente pode observar aqui algo muito interessante. Quem já ouviu falar na política de pão e circo? Isso aconteceu em Roma.
o imperador, devido às grandes crises que estavam acontecendo no reino, no império, para maquiar essas crises, o que ele fazia? Fazia as suas arenas, onde os gladiadores ali se degladiavam até a morte, o povo gostava daquilo, e além disso, ele também dava pão ou dava trigo para as pessoas, simplesmente para as pessoas esquecerem do que estava acontecendo. Preste atenção, isso tem acontecido também. A política do pão e circo é uma estratégia usada por muitos governos para poder fazer com que as pessoas se calem e fechem os seus olhos para não enxergar as coisas aberrantes que têm acontecido. E quer ver só um exemplo? Não quero entrar aqui no mérito se é certo, se é errado. Não, de maneira nenhuma, não quero tocar nisso. Mas preste atenção quando acontece a Copa do Mundo. As pessoas esquecem de tudo. Esquecem de tudo. Esquecem que existe corrupção, esquecem que existe violência, esquecem que existe tanta coisa. E simplesmente para ficar ali vibrado naqueles meses ali. Isso não deixa de ser um pão e circo também, infelizmente. E governos fazem isso aí justamente para tirar o foco das coisas que eles estão fazendo por debaixo do pano. Isso é o espírito da Babilônia que está agindo também nessa área. Terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Muito bem, como que nós podemos vencer e como que nós podemos nos precaver contra o espírito da Babilônia? Então nós temos aí o primeiro ponto, não negociar a ortodoxia bíblica. O que significa ortodoxia? O pastor Douglas, ele vai dar aqui uma definição da onde vem a palavra orto do grego, que significa certo. Uma coisa interessante, eu uso um aparelho dental, isso para corrigir os meus dentes, colocar eles em uma correção. E esse aparelho se chama um aparelho ortodôntico, ou seja, vem da palavra correto, colocar os dentes correto. Então, orto vem de certo e doxa vem de crer. Então, resumindo aí as duas palavras, crença correta. Eu tenho que ter uma crença correta e eu não posso deixar que nenhuma outra crença venha tomar lugar a essa, porque é esse o objetivo do espírito da Babilônia. Então, como que eu faço isso? Somente pela palavra lida, pregada e vivida é que eu consigo firmar a minha vida diante desses ataques. É com a palavra de Deus, sim, com oração, com jejum, mas eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração para vencer. Se eu tiver firmado, se eu tiver com a palavra de Deus no meu coração, nada, espírito da Babilônia nenhum vai conseguir me tirar dos caminhos do Senhor. Segundo ponto, formar o caráter de Cristo na minha vida, né? Formar o caráter de Cristo. É uma missão fácil? Não. É uma missão difícil, mas não é uma missão impossível. É uma missão que nós temos que ter. Jesus, ele nos chama para ser uma cópia dele aqui na terra. Volto a dizer, não é fácil, mas também não é impossível. Você pode, eu posso, todos nós podemos. E se nós seguirmos os exemplos de Jesus Cristo, como ele venceu o diabo lá na tentação do deserto, nós podemos também vencer o espírito da Babilônia
nesta última hora. Terceiro ponto, aguardar a volta de Jesus Cristo. E olha, uma das ações que o espírito da Babilônia ele tem feito é justamente fazer com que o crente, aquele que está esperando a volta de Jesus, ele se sinta muito bem aqui nessa terra. Encontramos, infelizmente, pessoas que não querem que Jesus volte agora. Estão querendo que Jesus volte daqui a 10 anos. Estão querendo que Jesus volte daqui a 20 anos. Isso não pode, de maneira nenhuma. Um servo do Senhor que espera a volta de Jesus nunca pode falar de um negócio desse. Nós esperamos Jesus para agora, para esse momento. Nós esperamos Jesus não para o futuro, mas para o presente. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Os nossos pais esperaram, fizeram a parte dele, agora é a nossa hora também de, da mesma forma, aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque a saída definitivamente a saída definitiva do crente é para cima. Nunca é para baixo ou ficar aqui nessa terra. A nossa saída sempre vai ser para cima, através do arrebatamento da igreja. Então, nós não podemos esquecer que o objetivo do inimigo nessa última hora, usando este espírito da Babilônia, é fazer com que nós venhamos esquecer disso. Não lembrar mais que nós temos uma promessa, e essa promessa foi feita por Jesus Cristo, e todas as promessas que ele fez já se cumpriram. Falta somente a bendita promessa do arrebatamento da igreja. Que Deus venha nos abençoar para que venhamos estar firmes nesta última hora e não venhamos nos sucumbir perante o espírito da Babilônia. Muito bem, encerramos aqui neste momento a nossa videoaula, a primeira videoaula desse terceiro trimestre. Quero agradecer a todos que pararam um pouco aí para estar vendo este vídeo e quero pedir mais uma vez, curta o nosso canal, se inscreva nele se você ainda não se inscreveu e também compartilhe. Estamos aí iniciando, estamos tentando nos aprimorar um pouco, né? Mais futuramente comprar um microfone, comprar algumas coisinhas para poder melhorar. E estamos aí iniciando também na questão da edição e por aí vai. Deus abençoe a todos. Fique conosco nas próximas videoaulas também. Conto com todos. Deus abençoe. Nos vemos na próxima videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo.